Salve Racers, sejam bem-vindos ao Box 29, eu sou o Luan Hoffman e hoje nós vamos falar do evento dos 75 anos da Fórmula 1, o lançamento dos carros. Bom Racers, antes de começar então já se inscreve no nosso canal. Alguns vídeos nossos bateram mais de 40 mil visualizações e a gente ainda não tem todos esses inscritos, então se inscreve lá, dá essa força aí para nós nas nossas redes sociais principalmente, tá certo? Bom Racers, eu tô aqui com a minha colinha, eu separei equipe por equipe para a gente falar sobre o evento, sobre o lançamento dos carros, tá certo? Então esse vídeo já prepara, vai ser um pouquinho mais extenso, porque nós vamos falar do evento, dos carros e de alguns detalhes que passaram despercebido por alguns. Tá? Bom, vamos começar então pela Sauber, pela Kick Sauber Stake Audi, como vocês quiserem chamar, porque ela vai mudando de nome. Bom, vamos começar primeiro falando dos carros, das apresentações, depois nós vamos falar no final do vídeo como um evento como um todo, tá certo? Bom, a Sauber foi a primeira equipe a se apresentar. Se vocês repararam, né, eles pegaram o Mundial de Construtores de 2024 e inverteram a ordem. Então a 10ª posição foi a primeira a se apresentar no evento. Então a Sauber ficou na última posição do Campeonato Mundial o ano passado e esse ano foi a primeira a expor o seu carro. Eu até elenquei aqui, hein? A apresentação da Sauber foi impecável, assim como a da Aston Martin, já vou adiantar aqui. A Sauber não perdeu em nada para nenhuma outra equipe, fez um evento, uma apresentação bacana, com os tambores, né, com toda aquela performance artística antes. Achei bacana a entrada dos pilotos, do Mattia Binotto na frente do carro, então achei bem interessante. Mostrou um destaque forte para os pilotos, né, para as pessoas, digamos assim, depois o carro, e depois expôs o carro no limite máximo do elevador. Foi bem bacana, foi bem legal. A apresentação eu coloco aqui como uma nota 9, e a cor do carro, esse preto, que ele tem um degradê e vai ficando verde, o mesmo verde fluorescente do ano passado, nota 9, achei muito interessante. Lembrando que de 0 a 10, né? Então o 10 é o suprassumo, tem que estar perfeito. A Sauber, na minha humilde opinião, fez uma apresentação nota 9 e um carro nota 9 nas cores, no design. Achei muito bacana, muito interessante. Ano passado eles trouxeram algumas estilizações em algumas corridas, né? Mas em geral era um carro com as cores bem enquadradas, bem definidas. Esse ano não, ela tem um degradê, como vocês estão vendo aí na imagem. Achei que eles usaram bem o design a favor esse ano, em 2025. O carro realmente está muito bonito, né? O preto fosco com o verde fluorescente está muito bem desenhadinho. Esperamos que o carro corresponda nas pistas, nas ruas em 2025. Então esse é o meu destaque para a Sauber, para a primeira equipe. Começou bem, hein? A apresentação dos 75 anos foi bem legal, muito bonita. Deu para entender, para destacar, achei bem interessante essa apresentação da Sauber. A segunda equipe, a penúltima do ano passado, a segunda a se apresentar esse ano, foi a Williams. A Williams, assim como outras equipes também fizeram, ela fez um vídeo, digamos assim, institucional, relembrando a sua trajetória dos últimos 50 anos na Fórmula 1. Ela que é uma das equipes mais longevas, né, ao lado de Ferrari e de McLaren. A Williams resgatou, né, o Frank Williams, trouxe de volta um slogan muito utilizado na década de 70 e 80 pela Williams, né, que nós somos corrida, nós somos a Williams. Então achei muito interessante esse resgate histórico. Achei interessante que a Williams foi ela mesma que se auto-entrevistou, se auto-apresentou, com o James Wolfe falando, apresentando, chamando os pilotos. A cor do carro também é uma evolução dos últimos 2 anos, né? Então acho que encontrou o seu design, encontrou as suas cores, reforçando a marca. Achei muito interessante.
trouxe os patrocinadores novos, deu bastante destaque para a Atlassian, então acho que ficou um carro bem harmônico em relação ao que vinha nos últimos anos, né? Foi a evolução de 2024. Então, para a apresentação, eu dou uma apresentação nota 7, né? Ela conseguiu apresentar muito bem o carro, trouxe ali um vídeo, digamos assim, no começo, mas ela destacou bem o carro, diferentemente de outras equipes. Então, para a apresentação, nota 7, para o carro, para as cores, para o design, também nota 7. Eu gosto muito dessa mescla do azul escuro com o azul marinho, um azul mais claro, então acho que é um jogo de azuis, de tonalidades muito legal. É os 50 tons de azul da Williams. A terceira equipe a se apresentar foi a Racing Bulls, Toro Rosso, AlphaTauri, como vocês queiram chamar, né? Ela foi chamada de Vicarb lá na apresentação, mas a gente chama de Racing Bulls, né? É mais costumeiro. A Racing Bulls veio com um desafio enorme, né? Que ela já traz aí de alguns anos, que é não copiar o carro vencedor da Red Bull, mas agora não teve como. Ela trouxe um carro branco exatamente como foi a Red Bull comemorativa de 2021, né? Um carro branco com o bico amarelo, bem, digamos assim, contrastante com os últimos carros da Racing Bulls, que eram mais na tonalidade de azul, de aquele cinza mais prateado, né? Aquela cor mais vibrante, né? Até mesmo quando era AlphaTauri, ela veio trazendo já umas cores mais chamativas dentro da tonalidade do azul, e agora não, ela fez uma disruptura muito grande, é branco com o Visa chamando bastante atenção. Acho que isso foi digamos assim, uma demanda do próprio patrocinador com essa atualização, então não tem como não ver o Visa nas laterais do carro e o Cash App na asa traseira, então achei bem interessante. A Racing Bulls foi uma das poucas equipes que levou o carro até o meio do palco e puxou, né, puxou o pano, né? Então foi uma das poucas equipes que fez isso, a revelação, digamos assim, do carro. Achei interessante, né? Já que o evento era para mostrar o lançamento, as cores do carro, achei bem interessante. Tem até uma foto, né, um frame do Hadjar, né, muito entusiasmado e, digamos assim, empolgado com o carro quando ele viu pela primeira vez, né, ele teve aquela reação bem interessante que a gente vai deixar a foto aqui. O Jack Whitehall fez uma piada, né, ele estava entre as mesas da Racing Bulls e da Red Bull, né, ao final da apresentação ele até brincou: espero que o ano que vem a Racing Bulls permaneça com o mesmo nome, não troque. E aí o Christian Horner deu uma risada mais discreta, mas sorriu, né, porque nos últimos 6, 7 anos a Racing Bulls vem trocando de nome, né? Se chamava lá atrás Toro Rosso, depois foi para AlphaTauri, Vicarb, e aí o pessoal não chama muito de Vicarb, chama mais de Racing Bulls, então é uma crise de identidade. Para a apresentação, nota 6, e para o carro, nota 8, né? Na minha visão, eu vi que é um carro bem diferente, né? Umas cores diferentes, acho que vai chamar bastante atenção. Não temos mais carros brancos como tínhamos antigamente. Antigamente era quase todos os carros brancos, depois passou para quase todos os carros pretos. E agora ela destaca muito bem o branco, né? Voltando às origens ali da AlphaTauri. Para a apresentação, eu acho que deixou um pouco a desejar, né? Nota 6, pensando na estrutura que tem a Red Bull, né? Acho que a Racing Bulls poderia ter colado um pouco mais nessa questão. Então, nota 6 para a apresentação. A quarta equipe a se apresentar foi a Haas. Eu achei muito interessante porque pela primeira vez em 10 anos eu ouço a Haas assumir a identidade, ouço e vejo, né, a Haas assumir a identidade de uma equipe americana. Ela fez um vídeo institucional, né? Ali teve uns 2 minutos mais ou menos esse vídeo institucional, resgatou um pouco da história do Jimmy Haas, que ele tem algumas outras equipes em outros campeonatos, em outras categorias, e ao final ela destacou que é uma equipe americana, talvez prevendo já, preparando o campo para a equipe americana que vai entrar ano que vem, a Cadillac Andretti. Então a Haas reforça esse lado aí, mostrando muito o Jimmy Haas, achei interessante, trazendo já os 10 anos da equipe na Fórmula 1, então achei bacana essa apresentação. O vídeo ficou um pouco extenso, né, um pouco meio
a gente meio que se perde um pouco, mas foi um vídeo interessante que resgatou essa história americana da Haas, que pela primeira vez eu vejo ela falar, né, expor de uma forma mais orgulhosa, assim. Ela leva a bandeirinha americana nos carros, mas ela não explora muito isso ao longo de todas as temporadas, né, ao longo dos últimos anos principalmente. Para a apresentação, achei, depois do vídeo, uma apresentação mais tímida, achei o Ocon, né, e o Birman um pouco perdidos ali no palco, meio tensos, meio nervosos, mas para a apresentação, nota 6, e para o carro, nota 6 também, porque a Haas não muda muito, né, é esse o estilo. Ela vinha de um branco, de um cinza clarinho, agora ela está adotando um pouco mais o preto nos últimos anos, destacou bem o branco na lateral, onde está escrito Haas, trouxe alguns novos patrocinadores, mas é isso aí, uma nota 6 para o carro, esperamos que ele corresponda melhor nas pistas. A quinta equipe a se apresentar foi a Alpine, né? A Alpine ela precisa urgentemente ser sacudida. Eu acho que o Briatore está fazendo isso, mas precisa muito mais, porque a gente não entendeu, né? A maioria que assistiu, eu comentei com alguns amigos meus, a imprensa localizada, a imprensa que cobre bastante a Fórmula 1 também não entendeu. Ela ficou mais ou menos uns 10 minutos apresentando, né, fazendo sua apresentação, e 7, 8 minutos um DJ que não tocou uma música nem outra. Era para ser o tema da Fórmula 1, a gente não entendeu se era para ser alguma outra coisa, ficou no limbo, né, uma apresentação um pouco perdida, um DJ lá olhando para trás, esperando o carro entrar, o carro não entrava. Achei um pouco estranha essa apresentação, né, o logotipo da empresa lá não trouxe vídeo. Enfim, a Alpine precisa muito dessa organização, eles precisam entender onde é que eles estão, o que eles estão fazendo, porque tem umas coisas muito desconexas nos últimos anos, né? Desde quando retornou para a Fórmula 1 com o nome de Renault, ela se perdeu. Então, acho que ela precisa urgentemente parar e pensar, ó, estamos aqui, estamos fazendo isso, qual é o propósito? Né? Tá faltando um pouco desse propósito. Achei interessante o Quid, entre aspas, né, o Alpine que chegou, o Gasly e também o Durhan, é um carro da Alpine. A Alpine faz uns carros um pouco estranhos, né, mas enfim, é a montadora, é a divisão esportiva da Renault, que eles foram com esse carro lá até a Premiere, até a sessão de gala, mas achei um pouco estranho, né, um carro mais um pouco para ser esportivo de uma empresa, né, com uma pegada mais esportiva. Achei um pouco estranho a escolha do carro, mas enfim, é coisas da Renault Alpine. Para a apresentação, então, eu achei a apresentação mais fraca de todas, nota 5, né, não dá para detonar aqui também, porque a gente não entende muito bem o que passa, né, então nota 5, na média. E a cor do carro me surpreendeu, acho que realmente era. Eu fiz um vídeo aqui, né, algum tempo atrás, falando que vazou uma imagem do carro naquela reunião da Renault Alpine. Eu gostei particularmente. Eles trazem um pouco mais de azul, né, destacam alguns patrocinadores em rosa, principalmente o principal, que é a BWT. Vai entrar alguns outros patrocinadores da América do Sul. A MSC já entrou, provavelmente o Mercado Livre também vai entrar, então, muito em virtude do Franco ingressar na empresa, ingressar na equipe nas próximas corridas. A gente provavelmente não vai ver o Durhan, né, até o final do ano. A sexta equipe a se apresentar foi a melhor de todas. Eu vou deixar aqui para vocês conferirem o que fez a Aston Martin. A equipe de marketing da Aston Martin tá de parabéns. Foi a melhor apresentação.
Na minha opinião, a Aston Martin fez a melhor apresentação. Ela fez uma mescla trazendo o passado dela nas corridas, porque ela era uma equipe tradicionalmente de corrida, né? Depois ela fez uma mescla com o 007, porque ela é a marca, a equipe que corre com o 007. Né? Nós também já falamos disso em alguns vídeos atrás. A Aston Martin é o carro oficial do agente britânico nos filmes já há muito tempo. Ela retomou isso a partir de 2002. Lá atrás ela era também, quem não lembra do DB5 lá do Sean Connery, depois ela ficou um tempo, perdeu para Lotus, para BMW e daí retomou a partir dos anos 2000 com o Aston Martin lá no filme O Novo Dia para Morrer, ainda com Pierce Brosnan, depois com Daniel Craig, foram todos Aston Martin, então foi muito interessante. Até a gente viu o Valkyrie, né, no último filme em 2021, então eu achei muito bacana ela explorar isso. Ela trouxe o tema, mostrou os pilotos vestidos de terno, então foi um crossover muito bacana. Então, para a apresentação, ela fez a mescla entre o físico e o digital, trouxe um vídeo institucional, preparou um mini filme, né, como se fosse um filme do 007, levou os pilotos para o palco de uma forma diferente, deu bastante tempo para mostrar o carro, então ela conseguiu mesclar muito bem o seu tempo de apresentação. As equipes ali tinham mais ou menos uns 10 minutos para apresentar, ela usou muito bem, a gente conseguiu ver o carro muito bem. Então, para a apresentação, excelente, eu dou uma nota 10 aqui, a máxima. Para mim, na minha opinião, foi a melhor apresentação de todas. Para o carro, achei interessante. No começo, na retomada da Aston Martin, né, tinha todo verde com os detalhes em rosa, ainda com a patrocinadora antiga. Depois ela perdeu essa patrocinadora, veio os detalhes em verde fluorescente e agora ela traz duas tonalidades de verde, né, um verde bem esmeralda e um verde um pouco mais fosco, onde ela desenvolve e coloca alguns patrocinadores e não tem muito aquele verde fluorescente. Então achei bacana o design, as cores, o jogo de cores da equipe, achei muito bacana. A sétima equipe a se apresentar foi a Mercedes, e a Mercedes ela precisa, assim como a Alpine, se encontrar novamente. Ela tomou um nocaute muito forte com esse novo regulamento. E agora com a saída do Lewis, parece que ela está nas cordas principalmente, né? Muito visível isso. Ela tem um rumor muito forte de que ela perdeu o principal patrocinador, que também era investidor. Eu fiquei muito surpreso com isso. A Ineos não está no carro, a gente não vê nenhum adesivo, não vê as cores. A Ineos é uma empresa de tecnologia que a gente vinha observando nos últimos anos, ela crescendo, a participação dela na equipe, tanto é que ela começou a colocar as cores da Ineos, que é um vermelho bordô, né, um tom mais escuro. Ela vinha colocando, aumentando essas cores no carro e agora, para nossa surpresa, como vocês estão vendo aí, não tem mais a Ineos. A nota oficial da Mercedes é que a Ineos, por ser investidor, ela não está no carro, mas ela participa da equipe e ela abriu espaço para novos investidores, para novos patrocinadores. Será que esse discurso cola? Não aceitei muito esse discurso, achei meio vago assim, né? Como que um patrocinador, um investidor não vai ter a sua marca estampada? É estranho, né? O pessoal comentou muito, né, que os mecânicos erraram o pit stop. Eu acredito que é um detalhezinho. Falaram que foi vexame, que ela se perdeu ali, mas eu acredito que seja só detalhes mesmo da coreografia. Não vejo um detalhe a mais. Ah, ela errou, demorou para fazer o pit stop. Achei um ponto positivo isso, de levar os mecânicos. Foi a única equipe que fez isso, de levar os mecânicos. Se realmente são mecânicos, eu não sei, mas fizeram parte da coreografia, representaram como se fossem os mecânicos. Achei bem bacana, bem interessante. Achei o Toto Wolff um pouco perdido junto com o Kimi, né? Eles estavam um pouco nervosos ali com aquela multidão toda, então eles precisam sentar e dizer: somos a Mercedes, somos a equipe campeã, uma das maiores vencedoras da Fórmula 1, voltar, resgatar aquele estilo. E uma apresentação muito discreta. Foi a equipe que mais deu tempo para mostrar o carro, para ver o carro no palco ali, né, naquele pódio que eles fizeram. Depois eles elevaram o carro. Mas foi uma apresentação muito tímida, né? Foi lá, mostrou o carro, não teve um vídeo, não teve uma puxada de pano, não teve nada. Foi uma apresentação muito discreta. Foi a apresentação mais discreta
de todo o evento, na minha opinião. Então, para essa apresentação, uma nota 7. E para o carro, eu acho que a Mercedes, né, ela vem evoluindo nas cores do carro. Agora acho que ela encontrou as tonalidades de cinza, de preto, e para mim é o carro mais bonito do grid, é nota 10. Aquele preto que vai se transformando num cinza grafite e termina num cinza mais escuro, mais clarinho na frente. É um degradê muito bonito. Para mim é nota 10, é o carro mais bonito do grid. A oitava e a antepenúltima equipe a se apresentar foi a Red Bull e tivemos vaias. Chegou o Christian Horner, subiu no palco, começou a falar, teve vaias e ele se perdeu, ele sentiu o baque. O pessoal não perdoa lá em Londres, não perdoou em Londres não. Aqueles fatos todos de 2024, aquela história mal contada, aquela treta toda que teve com ele, com Helmut Marko, com a funcionária que foi demitida. Então o pessoal ainda tem muito vivo isso na memória e não perdoou, vaiou. E a Red Bull, como a gente sabe, ela é especialista em fazer comerciais, clipes comerciais. Então de comercial foi excelente, ela resgatou ela resgatou a história dos petrolheads, né, do pessoal que gosta de carros, gosta de correr, que customiza os seus carros. Então achei bem bacana. Ela fez toda essa construção durante o vídeo, o pessoal sendo convocado pelo próprio Max Verstappen para ir lá celebrar o carro. Aí eles pegavam seus carros e corriam pelas ruas de Londres até chegar ao palco do evento. Mas teve um detalhe, se vocês repararem, ela foi a equipe que menos mostrou o carro no evento. Por quê? Tinham um monte de pessoas, né, dessas pessoas que estavam no clipe, elas foram fazer parte do palco, correndo, pulando ao redor do carro. Então a gente não conseguia ver muito o carro de lado, só de frente. Teve até um momento que um dos figurantes empurrou um pouco o Max para frente para ele celebrar e tal, para que eles pudessem fazer a parte. Então achei um pouco estranho esse movimento e rapidamente eles cortaram a apresentação da Red Bull para a Ferrari. Então foi uma coisa assim um pouco estranha. Eles estouraram o tempo deles, um clipe gigante, né? Um clipe muito bem feito, como sempre a Red Bull faz os clipes promocionais dela. E eles cortaram abruptamente, ficou muito estranho aquele corte. Ainda o Max e o pessoal da coreografia estavam ainda no palco com a música tocando, já cortaram por apresentador, achei um pouco estranho. E a gente não conseguiu ver muito bem o carro. Então de todas as equipes foi a que menos mostrou, que menos expôs o carro. Levou o carro para o palco, mas tinha um monte de gente pulando ao redor. É tática? Comenta, eu não sei. Eu fiquei com essa impressão de que era um pouco de tática esse tipo de apresentação. Então, para a nota da apresentação, para o clipe 10, para a apresentação no geral achei que pecou um pouco, nota 6, por causa disso, nesse corte abrupto. E para o carro, é o carro padrão da Red Bull já há muitos anos, não tem o que fazer, eles não vão mudar o design, é nota 5. É o bico amarelo, é um tom mais fosco. Lá nos tempos de Vettel, quando tinha Renault Infiniti, era um pouco mais lilás, uma tonalidade um pouco mais roxa. Agora não, é aquele azul escuro, fosco e o bico amarelo e bola para frente. A nona equipe a se apresentar e provavelmente a equipe mais aguardada da noite foi a Ferrari. Por quê? Por causa de Lewis Hamilton. Tanto é que em vários momentos o Hamilton foi citado, além da própria apresentação da Ferrari, ele foi citado por outras equipes durante o evento em si, por apresentadores. Então o Hamilton foi o dono da noite. E quando foi chamado por 2 vezes, foi muito aplaudido, foi muito ovacionado, tanto é que ele teve que esperar para começar a falar. Então foi muito interessante, o dono da noite, o dono do evento. Mas a Ferrari deixou um pouco a desejar. Uma curiosidade: o evento foi apresentado no dia 18 de fevereiro, no mesmo dia em que nasceu Enzo Ferrari, em 1898. E a Ferrari fez questão de levar isso para o dia do evento. Achei muito bacana, muito interessante essa recordação. Ela também fez um resgate, assim como a Williams, resgatou a história dela, trouxe os carros antigos a partir do vídeo, né? Foi mostrando a evolução de forma lateral dos carros da Ferrari até chegar no SF25. Então teve esse lado também muito interessante, porque a Ferrari é a equipe mais velha, ela está desde o primeiro GP, faz 75 anos
que a Ferrari está na Fórmula 1. Então é uma forma... A Ferrari e Fórmula 1 se confundem um pouco a história, achei bem bacana. O que deixou bastante a desejar, e nos últimos anos ela vem pecando bastante, são as disposições dos patrocinadores, as cores, não vem encaixando aí, eu diria que nos últimos 3 anos, e esse ano ela repetiu e ficou pior. Para mim foi um dos carros mais feios, porque encheu de patrocinador, né? Então a gente não consegue ver um carro bonito, com design, porque em cada detalhe, em cada ponto tem um adesivo, tem um logotipo, tem um patrocínio. Então eu achei muito gritante. A HP está injetando muito dinheiro, então ela quer ver o logotipo dela e isso destrói com o design, né? Já fez isso ano passado, a partir da metade do ano, quando ela começou a patrocinar a Ferrari, e esse ano então ficou bem mais escrachado, trouxe muito mais branco e azul, então dá para ter esse detalhe gritante, né? E o macacão também, alguém precisa dizer para uma marca italiana que eles erraram o design, tem muito HP. Colocam um HP único, grande na frente, pecam demais no excesso. Eles querem mostrar HP a todo momento. Passou do ponto. Um fato que me chamou muita atenção é que na hora de apresentar o carro, né, na hora que o apresentador foi chamar a Ferrari para se apresentar no palco, né, ele estava todo de preto e ele falou: esse ano, como todos os fãs da Fórmula 1 vão fazer, arrancou o terno preto e ficou de vermelho. E aí todo mundo riu, né? Uma menção dizendo que os fãs da Mercedes vão tirar o preto da Mercedes e vão ir para o vermelho da Ferrari. Provavelmente isso vai acontecer. A última equipe a se apresentar, e eu achei que foi ela que deteve o mais tempo de apresentação e fez uma apresentação impecável. A McLaren, assim como a Aston Martin, para mim foram as duas melhores apresentações da noite. A McLaren, a gente vê muito disso, né? Não foi só por causa da apresentação, mas ela traz isso há muitos anos, que é o resgate histórico da marca. E ela fez questão de levar os carros campeões mundiais para o palco. Então a gente vê que a McLaren faz, né, ela tem essa preocupação muito grande de trazer os carros campeões, ela tem muito orgulho disso. Então a gente viu no palco o carro do Niki Lauda, depois o carro do Senna, né, aquela McLaren icônica, super icônica da Marlboro, depois nós tivemos o carro do Mika Hakkinen, campeão em 98, e depois nós tivemos ali o carro de 2023, 2024 e o de 2025, que continua igual, né, as mesmas cores, os mesmos designs, então, o mesmo design das cores, a mesma disposição do patrocinador. A McLaren, a gente falou aqui um detalhe bem importante, ela é a única equipe que não tem um sponsor, né, com um nome, mas provavelmente ela vai fazer isso nos próximos dias, nos próximos meses com a Mastercard. Ela provavelmente vai assumir aí, porque a Mastercard ganhou muito mais destaque no carro, nos spots laterais, no bico do carro dianteiro, então ela provavelmente vai fazer isso nos próximos meses aí, vamos aguardar, é uma aposta que eu tenho aqui. Então para mim, ao lado da Aston Martin, foi a melhor apresentação da noite, nota 10, foi a única equipe que trouxe realmente os carros físicos para o palco. Williams e Ferrari trouxeram de forma digital, ela trouxe os carros físicos, então nota 10 para a apresentação. E para o carro, eu acho a cor do carro bonita, eu acho que ela padronizou em todos os campeonatos, todas as categorias que a McLaren corre, o preto na diagonal, com a parte da frente em laranja, isso cria uma identidade para a marca, assim como a gente já vê a Ferrari sendo vermelha, a Alpine azul, a gente já tem isso, a Mercedes com o cinza, a gente vê já a McLaren criando e fixando muito bem essa identidade. O pessoal criticou muito porque ela não mudou, mas eu acho que faz parte da identidade, e quando está fazendo esse reforço de marca, eles estão certíssimos em manter. Então eles fizeram um olé gigante. Na semana passada eles andaram com o carro na pista, fizeram alguns testes, mas estava um carro todo camuflado, com preto e laranja. E quando eles apresentaram, né, o Zac Brown e o Stella fizeram questão de ir lá puxar o pano do carro, mostrar o carro como deveria ter sido feito pelas outras equipes. Achei bacana. Depois eles chamaram o Lando e o Piastri para apresentar, para falar. Então achei muito bacana, impecável. E é claro, finalizaram mostrando o troféu. E é claro, finalizaram mostrando o troféu de campeã mundial de 2024. Então
ela foi impecável na apresentação. Bom, para finalizar o nosso vídeo, alguns detalhes bem importantes. FIA e o Horner foram vaiados e a FIA foi muito engraçado, porque a FIA, quando começou a falar, apresentar o campeonato e tal, ela foi vaiada por todos. E depois um apresentador britânico muito famoso lá na Inglaterra vaiou também e falou mal da FIA, né? Usou um termo, uma palavra forte para falar da FIA. Me surpreendi bastante, né? Porque é uma pessoa, né? Então tá personificado. E quando a FIA começou a apresentar ali os campeonatos e tal, apareceu o logotipo, ela teve uma sonora vaia. Só não ficou atrás da vaia do Horner, que foi forte também. Então eu achei esse ponto bem importante. Ela aproveitou os intervalos das apresentações para trazer a F1 Academy e falar da F2 também, então achei bacana, trazendo a juventude, mostrando o pessoal que faz parte desse universo da Fórmula 1. Falou muito sobre o filme aguardado, ainda com uma previsão de lançamento agora para metade desse ano. Achei bacana que ela divulgou bastante, né, esse filme, trouxe algumas mensagens, algumas frases do Hamilton falando sobre o filme, que ele é um dos produtores, uma das principais figuras nesse filme da Fórmula 1. Então o evento foi um evento bem bacana, eu espero que o ano que vem tenha de novo, né? Eu acho que é legal isso, mostrar, trazer todos os carros, todos os pilotos ao mesmo tempo. O apresentador chamou muito a atenção porque ele fez várias piadinhas. Ele começou fazendo uma piadinha sobre o Max Verstappen, dizendo que ele era o campeão mais entusiasmado a estar ali. Aí o Max, com aquela cara toda, né, fez assim. Aí depois ele já emendou com uma piadinha junto com o George, né, que ele perguntou como é que uma pessoa pode brigar com o George, um cara tão encantador. Fez muitas piadinhas com o Leclerc, chamando o Leclerc de bonito, se perdeu fazendo parte, né, de uma encenação ali, dizendo que ele estava perdido no que ele ia falar por causa do Leclerc. Então fez aquela piada, aquela brincadeira com o Hamilton tirando o terno preto e ficando de terno vermelho. Então chamou bastante atenção. Foi uma mistura entre Oscar, o prêmio da Academia do Oscar, com o charme da Fórmula 1, achei bem bacana. E no final eles encerraram com todos os 10 carros, né, as 10 equipes e os 2 pilotos lado a lado. E o que me chamou a atenção para finalizar o vídeo foi que alguns carros, como a Williams, trouxe o número 23 e não o 55. Será que o Albon é o principal piloto da equipe? A Ferrari trouxe o carro 16 e não o 44. Será que o Leclerc vai ser o principal piloto e não o Hamilton? Então esses pontos me chamaram muito a atenção. E vocês, o que vocês acharam da apresentação do F1 75 Live? Eu espero que o ano que vem continue com esse evento. Eu achei muito bacana ver todos os carros ao mesmo tempo, aquele ambiente. Eu acho que tem que entrar muito para o calendário da Fórmula 1. E para finalizar, a Band anunciou que vai transmitir os treinos de pré-temporada, os dias 26, 27 e 28, os 3 dias. Então fiquem ligados aí no Brasil que os treinos de pré-temporada são de manhã cedinho, às 6 horas da manhã eles começam e vão mais ou menos até às 11, 11 e meia da manhã. Então fica ligado, os dias 26, 27 e 28 terão os treinos de pré-temporada ao vivo transmitidos pela TV pela primeira vez na história aqui no Brasil. E é claro, aqui no Box 29 nós vamos comentar tudo, nós vamos fazer os reacts dos treinos e, é claro, de toda a cobertura da pré-temporada da Fórmula 1, tá certo? Então aproveita, se inscreve no canal, comenta aqui o que mais vocês gostaram sobre o evento dos 75 anos e eu espero muito que o ano que vem tenha de novo. Um forte abraço e até mais!